no auge dos meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu ainda não me senti uma adulta. Hoje, eu tenho mais de 18, né? E eu também ainda não me sinto adulta, apesar de tudo. Eu não me sinto adulta. E eu pensei que com o tempo eu fosse me sentindo mais adulta, mais alta, mais madura para fazer as coisas certo. Ia saber o que eu tinha que fazer. Eu achei que a definição de ser um adulto era saber exatamente o que estava fazendo. Sempre que eu errava, quando a gente é criança, a gente erra, vai perguntar para quem? Vai perguntar para o pai, para a mãe, o que teve que fazer, ou para alguém mais velho. Com o tempo passando, eu fui percebendo que a vida adulta, ela não chega, ela nunca chega. Sempre vamos ser crianças, mas existe uma parte da tua vida que tu precisa tomar certas decisões que exigem um pouco mais de maturidade. Existem muitos adultos presos a uma pessoa do passado, aquele eu dela do passado, e eu ainda me sinto desse jeito. Esse ano que passou, eu tive que tomar algumas decisões para que eu não me sentisse tão presa a ser uma criança, porque eu ainda me sinto uma criança. Eu ainda me sinto muito presa a alguém do passado, àquela pessoa que eu fui no passado. Pra mim, eu sempre que eu ia conhecer alguém, eu dizia pra essa pessoa que eu ainda me sentia como se eu tivesse 14 anos, 13 anos, que tudo eu precisava pedir permissão para um adulto de verdade, sem perceber que eu já era essa adulta, de que eu já era dona das minhas próprias decisões. E depois que eu descobri isso, que eu era dona das minhas próprias decisões, isso te dá um certo receio, porque tu não precisa mais estar dando satisfações para outras pessoas, tu não precisa mais te dar explicações para outras pessoas. E isso é bem chato, porque eu sou uma das mais novas da minha irmã e das minhas outras amigas, eu era a mais nova. Então isso me fez com que eu me sentisse sempre criança. Elas foram crescendo, foram se relacionando e eu não fui me relacionando porque eu sempre fui protegida por elas, protegida pelas pessoas, protegida pelos mais velhos, os adultos. E eu acabei não vivendo certas experiências que eu devia ter vivido. Em parte foi bom, foi. Eu não tive muitas relações, assim, com outros homens e tal. Inclusive, eu nunca me dei bem com homens. Homens, seja eles criança, eles adultos. Eu sempre tive um certo receio em ter um contato maior com homens. E esse ano, de 2025, já lá pro finalzinho, eu fui tentando essa aproximação com homens, entendendo que eles não são um bicho, apesar de que eu mesma nunca achei que eles fossem um bicho, mas a minha criação me fez acreditar. Todo mundo dizia, ai, nunca namora, ai, tu é tão boa, tu é tão boa aluna, uma tão boa pessoa, tu nunca deve se aproximar de um homem, porque ele vai acabar com a tua vida. Apesar de que eu não acredito nisso, a gente acaba com a nossa vida nós mesmos quando a gente se permite entrar em um relacionamento que a gente meio que sabe, a gente sempre sabe quando uma coisa vai dar errado. Tá, a gente continua lá porque a gente não tem aquela inteligência emocional de tomar uma decisão pra cortar. Isso. E esse ano, eu não fui só me relacionar com... ter um contato mais íntimo com homens, como eu também fui tentar entrar em relações mais abertas, em relações mais poliamorosas, onde eu e a pessoa compartilhávamos com quem a gente ficava, com quem a gente gostava. Esse tipo de situação. Pois então, me fez enxergar homens de uma outra forma, de um outro jeito. Apesar de que as relações poliamorosas que eu tentei desenvolver com essa outra pessoa não deram muito certo. Mas não por conta do ciúme, muito pelo contrário, eu nunca senti ciúme. Assim, nas minhas relações eu nunca senti esse ciúme. Eu fui trabalhando meu ciúme ao longo desse ano que passou, eu fui trabalhando meu ciúme, aquele ciúme retroativo, o ciúme de passado, que eu não vejo sentido em ter. Eu fui trabalhando esse tipo de coisa, só que na nossa sociedade a gente é muito dito que tem que existir fidelidade nos relacionamentos monogâmicos.
mas na maioria das vezes não acontece. E quando a pessoa parte para um relacionamento monogâmico, ainda exige sim uma fidelidade, mas não uma fidelidade de ficar só com uma pessoa, mas de compartilhar aquilo que eles entraram em acordo. Se era para conversar sobre uma coisa, se era para ter relação com várias pessoas, a outra pessoa tem que estar ciente. Isso é uma relação aberta, relação poliamorosa. As pessoas elas têm que estar compactuando, o que não acontece, o que não aconteceu, e foi por isso que essa minha relação poliamorosa acabou. E eu aprendi uma coisa com essa relação, que eu ainda não estou preparada para ter uma relação poliamorosa, e talvez quase ninguém esteja realmente preparado ou vá se preparar para ter essa relação, porque as pessoas elas usam a relação poliamorosa, ou o relacionamento aberto, para, eu não diria curar, porque um trauma ele não vai ser curado com uma relação poliamorosa ou uma relação aberta, uma relação poligâmica. Ela vai ser curada quando ela quiser ser curada, quando a pessoa quiser ser curada. Não adianta eu tentar mudar a pessoa, porque quando não quebra, não briga. Eu, nessa relação, eu tentei mudar essa pessoa, tentar entender e tal, e não foi pra frente. Mas eu levei como aprendizado que eu poderia mudar. Se eu não posso mudar a pessoa, mas eu posso me mudar. E eu me retirei desse relacionamento, porque não dava mais dando certo pra mim. Mas quando eu saí desse relacionamento, eu ganhei mais clareza, porque não foi um relacionamento tradicional, um relacionamento monogâmico e um relacionamento sério, foi um relacionamento mais aberto, mas ele me fez ver as relações com outros olhos e de outro ângulo. Já que foi meu primeiro relacionamento, ele devia ter partido da forma tradicional, mas eu nunca fiz as coisas da forma tradicional, sempre quis ir pro outro lado. No início eu me senti muito errada porque foi contra todas as minhas convicções e daquilo que eu aprendi desde cedo. Eu queria acabar com o meu desejo, eu queria realizar os meus desejos e eu não sentia nada contra, nem desconforto em ter a pessoa realizar esse desejo dela com o outro. Mas o que aconteceu? Essa pessoa estava presa com outro alguém do passado. E ela estava usando esse relacionamento dela, ou esse relacionamento entre várias pessoas, para tentar tapar um buraco que a outra pessoa do passado deixou. E eu também não estava 100% entregue a esse relacionamento, porque eu estava tentando suprir uma carência de que, se eu tiver um relacionamento poliamoroso, onde eu não vou ter um compromisso firme, onde eu vou ter vários compromissos com várias pessoas, ser fiel a várias pessoas, eu não vou estar me machucando porque eu sempre vou ter alguém. Mas não, muito pelo contrário, eu acabei entendendo que eu não estava pronta para um relacionamento poliamoroso, porque aquilo que aquela pessoa fez de não ter sido 100% sincera comigo, de ter dito que ela estava nesse relacionamento para tentar suprir a falta da outra, colocando várias pessoas nesse relacionamento para suprir a falta da outra que ela sentia ex do passado, me fez entender que eu também não estava 100% certa, tá? Eu não fui julgar a pessoa e tal, me fez entender que eu não estava 100% certa. Então, hoje em dia, eu saí desse relacionamento e eu nem pretendo entrar tão cedo novamente em um relacionamento poliamoroso, porque o relacionamento onde exige mais de 3 pessoas, ele precisa de muita maturidade, seja nos ciúmes ou seja se a pessoa está realmente pronta para se envolver. Se ela não está usando esse relacionamento como uma tentativa de suprir a falta. A pessoa estava usando esse relacionamento para suprir a falta de outra pessoa e eu estava usando ele para suprir aquele sofrimento que eu poderia ter se essa pessoa cortasse o laço comigo. Se essa pessoa sofresse, eu ia ter outras. Mas não é assim que funciona, tá? Eu não vou dizer que as pessoas são substituíveis, porque cada pessoa é de um jeito. Sendo que cada pessoa é de um jeito, isso me fez entender que o ciúme, ele não funciona pra mim, tá? Eu não tenho ciúme se a outra pessoa se envolve com outra e tal. Se ela se envolve com outra, o ciúme é um sinal de que eu devo sair fora dali. Por que eu tô com ciúme de uma pessoa que tá me fazendo sentir ciúme? Porque eu me sinto segura com essa pessoa.
e me fez sair desse relacionamento. Mas não sozinha, eu conversei tudo com essa pessoa e eu tentei mudar essa pessoa. Mas nesse meio tempo que eu tentei mudar essa pessoa, eu acabei me machucando e entendendo que a monogamia, apesar de eu não ser 100% a favor dela, ela ainda continua sendo um caminho acessível e que vai te machucar menos. Mas tu tem que escolher da mesma forma que tu entra num relacionamento poliamoroso, tu tem que ter consciência que quem vai ser responsável pelos teus sentimentos é tu e não o outro. Não colocar a tua expectativa no outro. Porque eu fui lá nesse relacionamento poliamoroso e coloquei minha expectativa em várias pessoas. Coloquei minhas emoções e entreguei meu coração para várias pessoas. Não literalmente entreguei isso. Mas eu acabei deixando partes minhas para várias pessoas cuidarem, em vez de eu estar cuidando. Quem tem responsabilidade, quem tem que ter a responsabilidade